A questão número 3 é também de geometria. Olha só, 3 questões de geometria seguidas, hein? Então ele está falando o seguinte: no retângulo EPCR, é um retângulo. Certo, no retângulo EPCR da figura a seguir, temos PC é igual a 6 centímetros. PC é igual a 6 centímetros. Então, isso aqui vale 6. Aqui é 6 também, é a mesma coisa. Lados opostos são iguais, né? 6 e 6. E RA vale 3 centímetros. O RA está aqui, ó. RA vale 3 centímetros. Que mais? E AC vale 5 centímetros. AC vale 5 centímetros. Certo, essas são as informações que o problema deu. Tem aqui um ângulo beta e aqui um ângulo alfa. O valor de seno alfa mais cosseno alfa é igual a... Olha só, tem que descobrir quanto é que vale o ângulo alfa, né? Mas não necessariamente um ângulo assim é dado em graus. Ele pode ser um ângulo irracional, que não tem o valor exato em graus, mas ele tem um seno e um cosseno, números simpáticos, né? Números simples. Como é que a gente pode descobrir esse ângulo? Olha, se você tem um triângulo, quer descobrir um ângulo desse triângulo, o que você pode usar? Normalmente você descobre os ângulos de um triângulo conhecendo os seus lados e a lei dos cossenos. Olha aqui, nesse triângulo, nós temos o ângulo alfa, que é o que ele está pedindo aqui. Ângulo alfa oposto a esse lado, que vale 5. O que mais? A gente tem esses dois lados aqui, não temos ainda, mas a gente pode calcular. Olha só que fácil. Aqui, nesse triângulo retângulo de catetos 3 e 6, se você fizer o Pitágoras, você vai descobrir quanto é que vale essa hipotenusa, que é esse lado do triângulo que a gente quer. Então, essa hipotenusa aqui ao quadrado é isso ao quadrado mais isso ao quadrado. Vai dar 36 mais 9, que dá 45. 45, então, essa hipotenusa vale raiz de 45. Usando Pitágoras, né? E aqui, esse outro lado, a gente calcula com facilidade. Basta prestar atenção nesse triângulo retângulo aqui, ó. O triângulo ERC. Esse triângulo retângulo, ele tem um cateto 6 e um cateto 8. Olha aqui, 6 e 8. Esse triângulo é semelhante ao famoso triângulo retângulo 3, 4, 5. É o dobro de 3 e o dobro de 4. Então, 3, 4, 5, só que esse aqui é dobrado. Ele é 6, 8, 10. Portanto, essa medida aqui vale 10. Claro, se você quiser, você pode fazer Pitágoras, 6 ao quadrado, 8 ao quadrado, vai dar 100, então aqui é 10. Então, olha só, a gente já tem aqui todos os 3 lados desse triângulo amarelo. Aqui é 5, aqui é 10 e aqui é raiz de 45. Então, a gente pode usar a lei dos cossenos. Como é que é a lei dos cossenos? Dado um ângulo alfa, a gente tem que o lado oposto ao quadrado é igual à soma dos outros dois lados ao quadrado também. Então, aqui vai ficar 100. Aqui é 5 ao quadrado. Esse 5 está parecendo um S. 5 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, que é 100, mais isso aqui ao quadrado, que vai dar 45. Menos 2 vezes o produto dos lados vezes o cosseno desse ângulo. Então, menos 2 vezes o produto desses lados é raiz de 45 vezes 10 vezes o cosseno de alfa. Ficou exprimido aqui, hein? Cosseno de alfa. Então, aqui está a lei dos cossenos aplicada nesse triângulo amarelo aqui. Então, com isso, a gente acha o cosseno de alfa. Passa isso aqui para o outro lado, passa isso aqui para o lado de cá. Divide por isso, você vai achar o cosseno de alfa. Continha fácil, né? O cosseno de alfa vai ficar 145 menos 25 vai dar 120. E aqui você vai dividir por isso,
Isso aqui é o quê, hein? Raiz de 45? Raiz de 45, isso aqui é 9 vezes 5. O 9 vai sair da raiz, vai ficar 3 raiz de 5. Então, esse denominador aqui vai ficar 2 vezes 10 vezes 3, que é 60, vezes a raiz de 5. Aqui simplifica por 60, vai ficar 2 sobre raiz de 5. Então, já temos aqui o cosseno do ângulo alfa. Cosseno de alfa é igual a 2 sobre raiz de 5. Ah, mas não precisa racionalizar? Precisa, mas você não precisa fazer isso agora, pode racionalizar depois. Agora, olha só, já que esse ângulo é um ângulo menor do que 90 graus, ele tem o seno positivo e o cosseno positivo, né? Como é que a gente acha o seno dele? O seno de alfa. Lembrando que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, você calcula o seno dele. Vai dar o quê? Fácil. Pega 1, eleva isso aqui ao quadrado, isso aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 5. Então, 1 menos cosseno ao quadrado, aí você tira a raiz quadrada, vai achar o seno do ângulo. Então, 1 menos 4 quintos é 1 quinto, vai tirar a raiz, vai ficar 1 sobre raiz de 5. Então, 1 sobre raiz de 5. Então, aqui está o seu cosseno e aqui está o seu seno. Ele quer que você calcule isso, né? Seno de alfa mais cosseno de alfa. Então, seno de alfa mais cosseno de alfa, isso aqui vai ficar 2 sobre raiz de 5 mais 1 sobre raiz de 5, que dá 3 sobre raiz de 5, que você pode agora racionalizar o denominador. Isso vai dar o quê? 3 raiz de 5 sobre 5. Então, 3 raiz de 5 sobre 5, tá aqui a resposta. Agora, tem um outro jeito de fazer esse problema, mas que é menos aparente. Olha só. Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo que tem um cateto 6 e uma hipotenusa 10, mas além disso é um lado 6 e um lado 10. Observe que esse segmento aqui, ele está dividindo esse segmento, esse lado oposto, em segmentos de valores 3 e 5. E olha só que coincidência, 3 e 5 é a razão 3 para 5. 6 e 10 também é a mesma razão. Essa razão entre os lados é igual à razão entre esses pedaços aqui. Qual é a seviana que divide o lado oposto em segmentos proporcionais aos outros dois lados? É a bissetriz. A bissetriz é a única seviana que faz isso. Então, esse segmento AE é bissetriz desse ângulo aqui. Ou seja, isso aqui é alfa, aqui é alfa também. Então, você pode achar o cosseno de alfa diretamente aqui por esse triângulo retângulo. É isso aqui que a gente tem. Esse outro triângulo retângulo, ele tem aqui também um ângulo alfa, ele tem aqui um cateto 6, um cateto 3 e a hipotenusa, raiz de 45, que é a mesma coisa que 3 raiz de 5. Então, você pode encontrar o seno de alfa e o cosseno de alfa direto por aqui. O seno de alfa é 3 sobre 3 raiz de 5, que é 1 sobre raiz de 5. E o cosseno de alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa, vai dar 6 sobre 3 raiz de 5, que é a mesma coisa que 2 sobre raiz de 5. Quer dizer, você acha direto por esse caminho aqui a mesma coisa que a gente achou por essa outra solução aqui, pela lei dos cossenos. Nem precisou usar a lei dos cossenos, né? Mas você teve que perceber essa história aqui da bissetriz. Teorema das bissetrizes. A bissetriz do ângulo de um triângulo divide o lado oposto em segmentos proporcionais aos outros dois lados. Isso não vale só para triângulo retângulo, não. É qualquer triângulo. Então tem essa solução aqui também. Portanto, 3 raiz de 5 sobre 5. Resposta correta, letra A de alfa.